Os cartões de lugar dourados foram providenciados semanas antes da chegada dos ilustres convidados. Cada assento naquele banquete de Estado foi atribuído por meio de um processo meticuloso e exaustivo. Oficiais de protocolo, funcionários da casa e conselheiros seniores passaram dias finalizando a ordem precisa dos assentos. Calcularam quem se sentaria mais perto de qual dignitário estrangeiro para sinalizar possíveis relações dinásticas. Nada em um salão de banquetes de Estado é deixado ao acaso. A cadeira da princesa Charlotte já estava escolhida e seu cartão de visita em seu devido lugar. Seu assento à mesa fora formalmente confirmado pelo chefe da casa. Então a rainha Camila entrou na sala de jantar e sentou-se discretamente. O que aconteceu em seguida não foi uma discussão pública acalorada diante da delegação estrangeira. A correção que se desenrolou foi silenciosa, extremamente tensa e notavelmente impactante. Ela reverberaria por todo o palácio. O rei Charles interveio primeiro, seguido imediatamente por um príncipe William bastante determinado. O rápido ajuste que ocorreu naqueles minutos silenciosos e concisos restabeleceu o protocolo oficial. Para entender por que esse breve momento teve um peso tão imenso, precisamos analisar a cerimônia. Precisamos observar o lugar que a princesa Charlotte ocupa na futura estrutura da família real. Uma cadeira real nunca é simplesmente um móvel. Um banquete de Estado é o evento mais formal que a monarquia britânica pode oferecer. Reúne membros da família real, embaixadores estrangeiros e líderes políticos internacionais para um jantar. A disposição dos lugares em um jantar tão elaborado nunca é uma simples formalidade. Reflete as relações nacionais e a hierarquia precisa da própria família. O evento apresenta ao mundo a identidade visível e cuidadosamente construída da coroa moderna. A preparação física para um único banquete exige centenas de horas de trabalho. Os funcionários domésticos cuidam de tudo, desde os copos até o ângulo exato das flores. A mesa é posta com uma precisão matemática que pareceria excessiva em qualquer outro contexto. Os cartões de lugar só são finalizados após a aprovação direta dos administradores superiores. Mover um cartão, mesmo que por um instante, perturba uma mensagem de status cuidadosamente elaborada. A presença específica da princesa Charlotte no banquete de Estado carregava um profundo significado dinástico. Ela é princesa de Gales, a única filha do futuro rei. Sua inclusão no banquete sinalizava seu papel público emergente. Os filhos de Gales estão sendo gradualmente inseridos na estrutura visível do dever. Essa visibilidade é construída deliberadamente por meio de uma série de eventos públicos cuidadosamente sequenciados ao longo de vários anos. Um banquete de Estado carrega um peso que uma festa informal no jardim não tem. Coloca uma jovem figura da realeza diretamente no delicado mecanismo da política. Sua cadeira à mesa não foi um gesto insignificante, mas um começo. Charlotte também representa algo muito real para o público em geral na Grã-Bretanha. Ela gerou uma profunda afeição pública que reflete o futuro da família. As pessoas a observam com imenso interesse. Ela se porta com uma dignidade serena que surpreende até mesmo observadores experientes da realeza. Essa serenidade tornou-se uma parte importante de sua identidade pública em formação. É uma prova direta da educação cuidadosa e estruturada de William e Catherine. O assento no banquete de Estado foi uma extensão natural desse projeto de construção de longo prazo. O palácio estava dizendo que essa criança pertence ao centro da identidade moderna da monarquia. Quando Camila se sentou na cadeira designada, os funcionários perceberam imediatamente. Compreenderam a complicação imediata.
mas não podiam fazer a correção por conta própria. Não é assim que funciona a hierarquia interna da casa real. A correção teria que vir do topo da família. Veio primeiro do rei Charles, que já estava na sala de recepção próxima, conversando com dignitários estrangeiros. Um coordenador aproximou-se do rei e falou-lhe em voz baixa por um instante. Charles moveu-se sem pressa, sem demonstrar qualquer alteração em sua expressão calma e agradável. Caminhou em direção à mesa do banquete e chegou à seção onde Camila estava sentada. O rei falou-lhe brevemente em um tom controlado e extremamente cauteloso. Camila olhou para o cartão e a compreensão cruzou-lhe o rosto. Ela havia se sentado na cadeira errada. Contudo, a rainha não se levantou da cadeira imediatamente após Charles falar. Essa breve pausa, bastante visível, foi o que levou William a dar um passo à frente. Para entender essa reação, é preciso compreender como funcionam as correções dentro da família real. Uma correção feita por um rei, a sua rainha, tem um peso institucional imenso. Deixar um assento que pertence a outra pessoa é uma declaração pública de erro perante os funcionários. A pausa durou apenas alguns segundos, mas esses segundos pareceram uma eternidade. William estava a caminho do velório quando foi informado. Ele não esperou para ver se a situação se resolveria sozinha. O príncipe de Gales é muito zeloso com os papéis públicos de seus filhos. Ele e Catherine são extremamente criteriosos na forma como seus filhos são apresentados ao dever público. Cada aparição pública é cuidadosamente planejada com objetivos de longo prazo. O lugar reservado no banquete de Estado era um passo crucial em seu plano meticulosamente elaborado. No momento em que esse plano enfrentou qualquer ameaça, William agiu sem hesitar. Ele chegou à mesa com a mesma compostura controlada de seu pai. Mas aqueles que conhecem William descrevem nele uma serenidade durante momentos de tensão. Ele não eleva a voz nesses ambientes públicos altamente formais. O peso de sua presença transmite a correção necessária. Ele é o futuro rei, o pai e o protetor de seus filhos. Deixou clara a posição de Charlotte e Camila se levantou da cadeira. A ação imediata de William, após ser informado do erro na disposição dos assentos, foi extremamente significativa. Ele poderia ter deixado o rei lidar com a correção sozinho. Outro homem poderia ter confiado que o processo se concluiria sem qualquer intervenção pessoal. William escolheu o contrário. Ele precisava estar presente para defender pessoalmente o lugar reservado para Charlotte. A mensagem transmitida por Charles e William juntos foi categoricamente diferente. Juntos, eles demonstraram que os lugares de seus filhos são protegidos no mais alto nível. Mostraram que o cartão de ouro com o nome é uma declaração, não uma sugestão. Não pode ser descartado simplesmente porque outro membro da realeza quer se acomodar antes do jantar começar. A disposição dos assentos em um banquete de Estado comunica informações vitais sobre a dinâmica interna do poder. Cada lugar é estudado por historiadores, jornalistas e diplomatas estrangeiros. A posição ocupada por um membro da realeza reflete seu status real e as prioridades da família. Se Camila tivesse ocupado o assento, isso teria apresentado uma imagem incorreta. Teria transmitido uma mensagem confusa sobre a estrutura da família aos observadores. Uma fotografia permanente da rainha na cadeira de Charlotte seria analisada. Teria perturbado subtilmente a introdução das crianças à arte de governar. A imagem teria alimentado discussões sobre o equilíbrio de poder dentro do palácio. A cadeira era uma declaração cuidadosamente concebida sobre o futuro da monarquia. Camila, sentada nela, por qualquer motivo, ameaçava reescrever essa narrativa perante o público. A história entre esses dois lados da família
é extremamente complexa. Catarina e Camila sempre existiram em um paralelo delicado e instável. Ambas são mulheres que entraram para a família real por meio de casamentos de grande repercussão. Ambas trabalharam arduamente para construir identidades públicas independentes ao longo dos anos. Por vezes, se viram competindo pela visibilidade limitada que a monarquia concede aos seus membros mais importantes. A visibilidade dentro da família real nunca é atribuída aleatoriamente pelos conselheiros. Ela define quem é central para o futuro e quem está à margem. Anteriormente, William havia impedido o discurso de Camila na National Portrait Gallery. Ele estava defendendo o mecenato cultural de Catherine contra o que considerava uma intrusão. Esse conflito anterior estabeleceu um limite muito claro para a equipe da Casa Real em relação aos seus eventos. Este banquete de Estado ocorreu exatamente nesse contexto delicado. Quando Camila se sentou na cadeira de Charlotte, a situação ficou sensível. A família já carregava as marcas de diversos confrontos institucionais anteriores. O palácio não avalia esses incidentes menores isoladamente, mas sim como uma sequência de eventos que contribuem para um padrão mais amplo de comportamento familiar. O que tornou este momento particularmente sensível foi o envolvimento direto de uma criança. As disputas anteriores sobre visibilidade pública haviam sido entre mulheres adultas. Charlotte não faz parte dessa competição adulta complexa e contínua. Ela é uma criança sendo cuidadosamente preparada para uma vida pública que não escolheu. Ela é apresentada ao dever numa idade em que outros se concentram em brincadeiras e rotinas familiares simples. Ter todo esse planejamento cuidadoso interrompido pela mesma dinâmica era inaceitável. Era uma situação que o príncipe William simplesmente não podia aceitar passivamente. Segundo todos os relatos, Camila não havia planejado essa mudança como uma manobra estratégica. Aqueles que a conhecem descrevem o ocorrido como uma confusão genuína e inofensiva de alocação de pessoal. Em grandes eventos com dezenas de funcionários, tais erros podem facilmente acontecer ao gerenciar centenas de detalhes. Contudo, a falta de intenção não elimina a consequência prática. Dentro da família real, a consequência de qualquer ação é sempre primordial. A correção teve de ser feita publicamente o suficiente para que os funcionários ao redor testemunhassem. A história do ocorrido espalhou-se rapidamente pela pequena rede do palácio. Funcionários e assessores levam o que veem para os corredores privados posteriormente, moldando a narrativa interna. Observadores da realeza há muito analisam a diferença entre acaso e padrão. Um único incidente pode ser facilmente descartado como uma simples coincidência. 2 incidentes levantam dúvidas, e 3 se transformam em uma discussão incontrolável. O discurso na galeria de retratos e a presidência do banquete de Estado são exemplos claros disso. O acúmulo desses eventos comunica uma mensagem específica aos administradores do palácio sobre limites. Na cultura interna do palácio, sinais não verbais têm grande peso. Os membros da família real geralmente não anunciam suas intenções pessoais antes de agir. Eles se movem e o próprio movimento se torna a principal mensagem institucional. Os funcionários interpretam esses movimentos com a extrema precisão de profissionais altamente treinados. Quando Camila se sentou, todos começaram a fazer um rápido cálculo mental das implicações. Eles se perguntavam se aquilo fora um acidente ou um teste de limites. A resposta rápida e unificada de Charles e William resolveu a questão definitivamente. A rapidez da reação conjunta deles foi uma resposta direta ao padrão. Quando o banquete começou, o plano oficial de assentos foi restabelecido. Charlotte sentou-se em seu lugar designado
E a noite transcorreu sem problemas, sob o olhar atento da equipe. O chefe de estado visitante não viu absolutamente nada de incomum em Windsor. As fotografias publicadas posteriormente mostravam a família organizada de forma perfeita e digna. Mas o ambiente dentro da família durante as horas seguintes foi diferente. Não correspondia à imagem serena e unida apresentada pela mídia. O rei Charles lidou com as consequências com a habilidade de um diplomata veterano acostumado a crises internas. Ele não tratou o breve incidente com os assentos como uma grande crise. Não puniu o momento constrangedor com frieza ou distanciamento. Charles conversou com Camilla e William posteriormente, em conversas separadas e discretas. Ele usou a autoridade serena de um homem que compreende a sobrevivência da monarquia. A instituição não pode se dar ao luxo de apresentar fissuras visíveis diante de delegações estrangeiras, mantendo sua imagem imaculada. Ele sabe que a sobrevivência da coroa depende da disciplina. A imagem pública da instituição deve permanecer totalmente coerente em todos os momentos. Suas conversas após o banquete não se concentraram em atribuir culpa pessoal. Elas trataram da continuidade e da imagem unificada que a família precisava projetar. Ele explicou que eles devem absorver as tensões privadas sem se fragmentarem diante da mídia internacional. Essas conversas eram delicadas porque, em essência, ambos os lados tinham razão. Camilla não tinha a intenção de tirar Charlotte de seu lugar reservado. William estava absolutamente correto em defender o lugar da filha à mesa. Charles estava lidando com um conflito entre dois conjuntos de sentimentos perfeitamente legítimos. Ele precisava abordar o constrangimento de Camilla e o instinto protetor de William sem tomar partido. Para alcançar esse equilíbrio delicado, foi necessário desenvolver uma inteligência emocional ao longo da vida. Charles passou décadas navegando pelo ambiente emocionalmente exigente do palácio. Mas ele também compreendeu exatamente o que William estava se esforçando para proteger. O rei observou seu filho tornar-se cada vez mais ponderado em relação ao futuro da família. William está construindo a identidade pública da família real galesa, com clara independência e foco. Ele quer que os papéis futuros dos filhos sejam completamente claros. Charles não disse a William que ele estava errado em intervir. Simplesmente disse que a situação havia sido resolvida com sucesso. William aceitou essa distinção, tendo feito a correção necessária à mesa. O príncipe não tinha interesse em prolongar o conflito além daquele momento de defesa direta. Camilla recebeu as palavras do rei com a sua característica dignidade serena. Ela não tentou transformar o incidente em um grande confronto. Não buscou questionar quem era o culpado pelo erro. Ela compreendeu o que Charles comunicou e seguiu em frente. Manteve a compostura que definiu sua vida pública como rainha, recusando-se a demonstrar qualquer sinal de ressentimento persistente em relação à equipe. A princesa Charlotte não presenciou a tensão como os adultos. Ela ainda estava sendo preparada quando a correção foi feita. Vestida e informada, ela passou pela coreografia real padrão. Ao chegar, encontrou seu lugar marcado exatamente onde deveria estar. Sentou-se com a calma que caracteriza as crianças galesas, completamente alheia ao drama silencioso que ocorrera minutos antes. A inocência dela em relação ao conflito sobre os assentos era justamente o objetivo da correção. Os adultos em sua vida garantiram que a perturbação não a atingisse. É assim que a proteção real eficaz se parece quando funciona corretamente. É invisível, completa e concedida, sem exigir o conhecimento da criança. Charlotte sentou-se com a confiança de alguém cujo lugar é totalmente seguro dentro do grandioso castelo de Windsor.
Quando ela se sentar em banquetes futuros, nenhuma sombra a perturbará. Ela se sentará sabendo que seu lugar sempre foi defendido com firmeza. As batalhas travadas em seu nome são batalhas que ela jamais precisará conhecer. Esse é o valioso presente que William e Charles lhe deram naquela noite. A questão que permaneceu após o banquete foi o que o incidente realmente revelou sobre o futuro da monarquia a longo prazo. Pequenas confusões frequentemente explodem com força desproporcional em território sensível. Elas chegam carregando o peso de anos de história, silenciosa e acumulada. A tensão entre as famílias de Gales e Camila não é uma simples rivalidade. É o resultado de lealdade, deslocamento e da pressão dos papéis reais. Os limites que William vem traçando em torno do espaço de sua família são operacionais, ativos e definitivos. Ele age imediatamente dentro desses limites, recusando-se a esperar por uma autocorreção. Quando Charles se junta a ele, a mensagem é amplificada por toda a casa. O rei e o futuro rei enviam juntos um poderoso sinal dinástico. Eles declaram que o limite não é apenas uma preferência de William. É a posição oficial e inflexível da instituição da liderança da monarquia. O incidente também revelou a natureza mutável da proteção da família real nos dias de hoje. A família de Gales está em processo de se tornar a principal figura pública. O reinado de Charles é uma transição para a era que William definirá. Cada passo dado por Charlotte, George e Louis é um passo em direção a esse futuro. Proteger esses assentos não é uma mera questão de etiqueta. É o projeto em si. É o trabalho central de William e Catherine. Camila compreende a dinâmica do poder dentro da monarquia moderna. Passou anos estudando-a de perto e conhecendo bem as regras. Quando dois reis concordam com uma correção, essa decisão é absolutamente definitiva. Seu silêncio nas horas que se seguiram ao banquete não foi sinal de fraqueza, mas de inteligência. Ela sabe quando o momento exige silêncio e quando é preciso agir. Sabe quando deixar a tempestade passar. Contudo, a tranquilidade não é o mesmo que uma relação curada. Dentro desta família, a tensão não resolvida tem uma maneira de permanecer silenciosamente presente. Ela permanece adormecida sob a superfície polida de aparições conjuntas coordenadas. Aguarda a próxima ocasião em que os cartões de lugar dourados forem colocados. Alguém terá que decidir mais uma vez quem pertence a qual cadeira sob os olhares atentos da corte. O banquete de Estado transcorreu exatamente como os oficiais de protocolo haviam cuidadosamente planejado. Os discursos foram proferidos e a chefe de Estado visitante foi homenageada. As fotografias mostravam a família real disposta em ordem digna e deliberada. Mas todos naquela sala levavam consigo a silenciosa consciência do momento anterior. Sabiam que o futuro da monarquia estava sendo defendido com absoluta e inabalável determinação. A cadeira continuava sendo dela.